Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vou aproveitar o dia de hoje que tá chovendo, tá feio o tempo lá fora e eu tô precisando organizar este armário aqui. Gente, ele tá precisando realmente de atenção. É aqui que eu guardo roupa de cama, toalha, às vezes algumas coisinhas que a gente vai, né, enfiando ali, não sabe onde colocar, então enfia lá dentro e por aí vai, né? Então eu vou mostrar tudo pra vocês sem esconder nada da minha bagunça, tá? E compartilhar algumas dicas, né, de como as coisas funcionam aqui em casa, como eu consigo organizar tudo isso daqui. Eu não sou uma pessoa bagunceira, tá bom? Então não me julguem. Essa bagunça que vocês vão estar vendo aqui tem um motivo, tá bom? Eu tive problemas de saúde, eu fiquei 1 ano e meio no Brasil, então as coisas se acumularam, eu tive problema de saúde, eu fiquei muito tempo internada, 2 vezes internada no hospital, eu coloquei, como se chama, defibrilador no coração, então eu não podia mexer meu braço esquerdo, tá? Eu podia fazer certos movimentos com ele, eu não podia levantar, não posso até hoje levantar peso e coisas assim, tá bom? Então o tempo foi passando e a bagunça foi aumentando, tá? Então agora que eu consigo fazer muitos movimentos, que eu posso fazer muitos movimentos, como levantar o braço até uma certa altura, carregar algum tipo de peso que não pode, deve ser uma coisa muito leve com o lado esquerdo. Então agora sim que eu vou botar ordem aqui no barraco, tá? Não se assustem com o caos. Como eu falei, não me julguem, o motivo tem, né? Então, olha isso, gente, olha isso. As toalhas estão todas misturadas. Eu não sei mais o que é. Tem fronha solta, tem roupa de cama, tem cobertor, coxa, coisas de inverno, roupas, né, de frio. Tá, gente, tá um caos, tá? Um caos generalizado. Então, eu quero tirar tudo do lugar, reorganizar e colocar ordem aqui no barraco, porque senão não dá pra gente ir pra frente na vida assim, né? Com essa confusão. Eu não consigo, tá? Então eu vou aproveitar o dia de hoje que tá feio lá fora, tá meio chovendo, meio frio, e então vou tirar essas 2 horinhas para organizar o máximo que eu conseguir organizar hoje, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo num dia só, a gente tem que dividir em 2 dias. No meu caso, sim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a botar ordem na bagunça. Logicamente que o primeiro passo é tirar tudo do lugar, né? Então vamos fazer por etapas, né? Então é tirar tudo do lugar, isso vai fazer bagunça, claro que vai fazer bagunça, né? Mas a gente precisa bagunçar para depois organizar, né? Isso é realmente necessário. Então, depois eu já aproveito para dar uma boa limpada, tirar pó, limpar dentro do armário, porque aqui é uma região, eu tô aqui no nordeste da Itália, tá? Eu tô quase na fronteira com, digamos, com a Áustria, para vocês se localizarem, tá? Eu tô a 30 quilômetros de Veneza. Então aqui é uma região em que é muito úmida, tá? Muito chuvosa, muito úmida, muito fria. Então, a umidade aqui, ela deixa as coisas meio assim, com mau cheiro, mesmo a gente tendo cuidado, entendeu? Então a gente tem que estar limpando sempre, tirando do lugar. Quando sair o sol, se der pra gente colocar as coisas no sol, a gente coloca, entendeu? Enquanto não chega o verão, né? Porque a gente já tá aqui na metade de abril e calor, hoje deve estar uns 15 graus aqui, tá chovendo, então essa umidade toda aqui não deixa a gente. O armário ele fica com mau cheiro, entendeu? Mas não por culpa nossa, mas é por culpa da própria dessa região onde eu moro aqui no Nordeste, né? É muito úmida. Então. Vamos lá, vamos botar ordem nesse barraco aí, porque realmente eu não tô aguentando mais olhar esse armário, tá? Eu vou começar aqui pelo mais fácil. Eu vou começar pelas toalhas, né? Eu gosto de organizá-las, de dobrá-las por ordem de tamanho, tá? Porque assim é mais fácil de eu encontrar roupa, de tirar fora, de encontrar, né, a toalha que eu sirvo. Então, quando dá, eu coloco até por cor, tá? Mas hoje eu não vou exagerar muito, não. Eu vou organizar por tamanho, tá? Vou dobrar por tamanho. Então aqui, ó, eu vou limpar com água com um pouquinho de vinagre de álcool, né? Dou uma passada num pano úmido, não encharcado, solo úmido, né? Porque o vinagre ajuda também a evitar que forme mofo, né? Então aqui, como é uma região que é muito úmida,
Mofo faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente tem que estar sempre limpando. As toalhas eu já coloquei lá no fundo, que são as toalhas claras, brancas, aquelas que eu só uso somente durante o verão, né? Porque é só uma questão de mania, tá? De usar a cor clara só no verão. No inverno eu uso mais essas coloridas. Então eu tenho que botar em ordem aqui, né? Essas que estão tudo assim dobrada de qualquer jeito. Então eu vou dobrar, como o espaço é pequeno, né? Eu não tenho muita opção. Geralmente eu dobro, né? Tá? Não gosto de ver a etiqueta para fora, nem a costura. Então eu dobro assim, todas iguais, e coloco nessa posição assim, ó, tá vendo? Coloco assim. Gente, acreditem, organização é tudo na vida da gente, sabe? Se você é organizado, as coisas funcionam bem, tudo flui com positividade. Eu não gosto de viver em confusão, sou meio maníaca para limpeza, para organização. E ver minhas coisas assim desorganizadas me tava deixando doente, sabe? Então organização é tudo. Bem, as toalhas de banho eu já organizei. Agora eu vou organizar, vou aproveitar esse espacinho que eu tenho aqui, porque é muito menor daquilo que aparece aí no vídeo. Esse espacinho eu vou colocar aquelas toalhas que são pequenininhas, sabe? Aquelas toalhas de mão, né? Que são bem pequenininhas. Então eu vou aproveitar e colocá-las aqui, que são aquelas que eu quase praticamente não uso mais, nunca, né? Nessas aqui, assim, que são pequenininhas. Então eu vou dobrá-las, porque eu praticamente não uso esse tipo de toalha. Mas se serve, por exemplo, se eu vou viajar, ou às vezes eu levo uma ou outra lá pra academia, sabe? A gente, pra ter lá junto na bolsa da academia, então, por uma emergência, ou se eu vou viajar, sabe? Pra colocar na bolsa, se pode servir. Então, pra esse tipo de coisa que eu tenho mais ou menos essas toalhas, e eu tenho uma montanha delas, viu, gente? Às vezes eu não sei o que fazer com tanta toalha. Gente, olha quanta toalha eu tenho ainda, tá vendo? Eu não sei porque eu ganhei, me deram, sabe? E a gente comprou, e assim vai, né? E assim vai. Não sei pra que a gente precisa de tanta toalha na vida, né? Mas já que tá aqui, né? Assim, quando é muito velha, aí eu uso como pano de chão, tá? Pra limpeza, pano de chão, coisas assim, né? Mas elas são bem novinhas, elas não estão estragadas, elas não estão velhas, né? Porque eu não uso muito, então elas estão bem em ordem ainda, né? Gente, toalha branca é muito linda, né? Parece coisa de hotel, assim, né? De spa. Eu adoro toalha branca, eu acho super lindo, né? Porém, o problema da toalha branca aqui é que elas ficam meio amareladas com o tempo se você não as usa com frequência, né? Porque ela acaba ficando amarelada por causa, como eu expliquei para vocês no começo, né? Por causa da forte umidade que tem aqui e do aquecimento da casa no inverno, porque a gente passa muitos meses no frio aqui no norte, né? Então, precisa do aquecimento da casa, porque senão, já viu, né? Então, eu acho super lindo toalhas brancas, porém, não sempre elas são práticas, não aqui no nosso caso, não aqui aonde eu moro, né? Então, eu tenho algumas que eu ganhei, né? Eu gosto quando eu vou fazer tratamento de beleza, aí eu gosto de usar as toalhas brancas, tá? É uma mania, tá? É uma mania minha. Então, as brancas estão aqui. Agora eu vou organizar aquelas médias, que são as toalhas de rosto. Também tenho bastante aqui, tá tudo uma bagunça. E tem aquelas que eu uso no verão, porque eu gosto de usar no verão. Não me perguntem por quê, mas geralmente eu gosto de usar as claras no verão e as escuras no inverno, né? Então eu preciso ver aqui como é que eu vou dobrá-las para também economizar espaço. Então eu vou dobrar assim mais ou menos em 4, né? Eu dobro assim, tá vendo? Aqui, metade, e depois outra metade. Então, em 4. Lá onde é possível, eu coloco sempre todas da mesma cor, né? Tem algumas que são maiores, outras que são menores. Então, vai depender muito de como
do tamanho da toalha, né? Por exemplo, vou colocar preta, vou colocar marrom junta, tá vendo? Tento colocar assim, eu gosto de ver as coisas coloridas, assim, tudo mais ou menos na mesma, na ordem de cor, lá onde é possível, né? Não sempre é possível, mas lá onde é possível, eu procuro fazer isso, né? Então, eu gosto de dobrá-las assim, aí eu deixo virado para a parte externa, a parte bonita, a parte de desenho, fica virado para o lado externo, quando a gente abre o armário. Vocês também têm apego às coisas, assim, a certas coisas, porque para certas coisas, eu tenho muito apego. Eu tenho minhas toalhas aqui que são meio velhinhas, sabe? Mas eu gosto tanto delas porque elas enxugam bem. Elas enxugam bem, sabe? Então eu gosto delas por causa disso. Aí tem coisas que eu ganhei da minha mãe, tem coisas que é da época da minha avó, que ela me deu. Essas coisas eu não consigo me liberar, entendeu? Eu tenho que... elas vão me acompanhar sempre. Enquanto eu viver, essas coisas elas vão me acompanhar sempre. Como, por exemplo, essas amarelas aqui, são do Brasil. Me deu minha mãe. Eu amo essas toalhas porque minha mãe que me deu, né? Então, essas são minhas queridinhas. Como essa aqui, por exemplo, foi minha mãe que me deu. Eu só uso no verão. Eu vou deixando elas juntas assim, né? Deixo junto assim e eu uso no verão. Elas são um pouquinho menores, né? Então eu gosto de usar verão porque é bem colorida, bem cor de verão, né? Então é assim que eu faço. E tem coisas que me acompanham há anos, sabe? Então tenho esse pequeno defeito, né? Vamos dizer assim, de não conseguir se livrar das coisas. Eu tenho coisas aqui, por exemplo, essa toalha aqui, essa toalha rosa, que é de quando eu trabalhava no navio. Eu fui trabalhar no navio americano. Eu trabalhei na Royal Caribbean por por um tempo. Então, isso aqui eu trouxe do navio. E eu gosto dela, né? Porque ela enxuga bem. Então, eu tenho ciúmes, eu gosto dela, eu sou apegada a ela, né? Então, são aquelas coisas que eu só uso no verão, né? Como essa daqui também, que é toalha de rosto, que é tudo lá do navio. Né? Tudo do navio. Eu tinha uma toalha de banho que eu deixei no Brasil, tá com a minha mãe. Então, são coisas que eu tenho há anos, né? Elas estão velhinhas, mas pra mim, elas são, sabe? Eu não consigo me livrar delas. Eu tenho que... Como aqui, tá vendo? Eu gosto delas e não vou me livrar tão fácil delas, não. Como eu falei no princípio, organização é vida, organização é tudo. Então, aqui, essa primeira parte, a parte das toalhas, eu já consegui organizar. Tudo bem dobradinho. Lá no fundo eu coloquei as toalhas de banho. Aqui eu coloquei as toalhas para bidê, toalhas para mão, né? Divididas, às vezes por cor, né? Na mania. É uma mania minha, não ligue. E toalhas brancas eu deixo lá no fundo, porque eu só vou usar quando chegar o verão, quando chegar o calor, né? Então tudo aquilo que é branco, que é claro, eu só uso no verão. Com exceção dessas daqui, que são pro ano inteiro, né? Então, o primeiro andar aqui, ok, tudo arrumado. Agora eu tenho que passar para a parte pior, que são... Gente, fechem os olhos, fechem os olhos. Agora sim vocês podem abrir o olho. Agora eu vou passar para o segundo andar, que é esse daqui, que é o crítico, que são os lençóis. Porque como aqui faz frio, então eu tenho lençol de flanela misturado com lençol de verão. Toda a confusão que eu mesma fiz, tá? Não é culpa de ninguém, é culpa de mim mesma. Então tá tudo desorganizado, eu vou ter que tirar tudo do lugar e reorganizar, colocando agora as de flanela no fundo, né? Porque eu não tenho outro lugar. Então as de flanelas vão pro fundo e vou deixar aquelas mais leves aqui na frente, que é aquelas que eu vou começar a usar agora, né? Que a gente está indo em direção ao calor. Então, tem que organizar isso aí também. Eu falei que a desordem era grande. Tinha coisas que eu nem lembrava que tinha. Tinham coisas que estavam perdidas lá no fundo, num buraco negro, que eu acabei de encontrar agora. Então, vamos lá organizar esta confusão aqui e vamos ver, né? Ai, gente, me dá até suadeira, só de pensar que eu tenho que dobrar tudo isso aqui ainda, né? Botar em ordem. Mas vamos lá, nada de churumelas e vamos trabalhar, porque senão a gente não consegue organizar nada.
Gente, me deu vontade de chorar agora. Não sei se deu vontade de chorar pra vocês também, mas me deu vontade de chorar quando eu vi toda essa confusão aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar organizar essa confusão toda aí, porque ficar aqui se lamentando não vai resolver nada, né? Então vamos lá, vamos botar em ordem. O que que eu fiz com as fronhas? As fronhas de lençóis mais leves, né? Eu coloquei aqui na frente e atrás eu coloquei aquelas que são de flanela ou então são aqueles para cobrir o travesseiro, né? Que eu coloco, a gente coloca vamos supor, tem um travesseiro, tem essa fronha e depois a gente coloca a outra fronha que a gente vai dormir, aquele para proteger o travesseiro, né? Então eu organizei assim. Agora como a gente tá indo pro calor, então essas daqui ficam na frente, que assim fica mais fácil para mim para poder pegar quando me serve, né? Então, vamos ver como é que ficou. Esse lado aqui é que eu coloquei as fronhas, né? As fronhas para primavera, verão. No final, atrás eu coloquei aquelas de inverno, que são as de, como se chama? De flanela. Então, todos os lençóis de flanela invernais eu coloquei atrás. E aqui na frente eu já coloquei todos aqueles que são para primavera, verão. Não tá a perfeição que eu gosto, mas tá organizado, que é isso que importa, né? Que esteja organizado. Depois, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu dobro ainda um pouquinho melhor, né? Porque eu sou daquelas que gostam de perfeição. Mas pra mim tá bom assim mesmo, tá? Então, já tem 2 andares aqui já em ordem. Não, gente, como cansa fazer isso, né? Então, eu já começo a me sentir satisfeita de ver organização, né? Porque bagunça realmente não dá. Agora, eu vou tentar organizar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, que é onde estão os pijamas. Mas essa aqui tá mais ou menos em ordem, tá mais bagunçado mais na frente, mas atrás tá em ordem, né? As coisas estão bem dobradas, né? Então, tem coisa aqui que eu vou ter que jogar fora, porque tá muito velho, eu não vou dar coisa velha pra ninguém, né? Então, eu vou ver aqui o que não tá legal, eu vou jogar fora, né? E se tiver em boas condições, eu coloco lá pra dar pra alguém que precisa. Ai, bora lá, a gente tentar organizar isso aqui. Oh, Deus. Que confusão que tá aqui, viu? Falo pra vocês, que confusão. Tem coisa velha, coisa que não sei nem por que tá aqui. Coisas que eu não uso mais, coisas que, né? Tá vendo? Tudo jogado aqui. Coisas que eu vou jogar fora. Tem coisas que eu gosto de usar, assim, tipo camiseta velha, sabe? Eu gosto de dormir com camiseta velha. Gente, me entendam. Não gosto de muita frescura para dormir, não. Então, eu preciso organizar essas coisas aqui. As camisetas que eu uso. Esses aqui são todos os pijamas que são invernais, tá? Que eu não uso. Falo para vocês, eu não consigo dormir com muita coisa assim. Eu tenho que sentir frio para conseguir dormir. Porque se eu sentir calor, eu não consigo dormir, né? E tem pijamas aqui que eu sou muito ciumenta porque estão comigo há muitos anos. Então eu gosto demais deles e eu não consigo me livrar deles, entendeu? A situação? Entendeu a situação da pessoa? Né? Então, mas essa parte aqui de pijamas, ela tá mais ou menos organizada, né? Só mais assim, dar uma dobradinha, é mais isso, porque lá no fundo, onde estão os pijamas do meu marido, que ele não usa, que tá aqui no fundo, tá tudo assim dobrado, né? Porque ele não usa, então não bagunça. Então aqui, essa aqui é uma área que está mais ou menos, digamos assim, em ordem, né? Então eu vou tentar separar assim, calças de um lado, né? E camisetas do outro. Eu vou tentar fazer assim. E vou ver aquilo que realmente eu não vou usar, né? Que tá ali só por tá mesmo. E se tá muito velho, eu vou usar com panchão ou vou jogar fora mesmo, se tiver muito, muito, muito velho. Gente, eu tenho pijamas aqui que devem ter mais ou menos mais de 30 anos. Esse daqui, por exemplo. Gente, eu tenho mais de 30 anos esse pijama. Vocês acreditam? E eu não consigo jogar ele, não consigo me livrar dele. E ele não está velho, olha só. Isso aqui me deu minha tia, e ele é cheio de patinhas, entendeu? De cachorrinho. E, gente, eu uso ele até hoje.
sabe? Ele tá novinho. Novinho. Ele não está estragado. Então, eu não consigo me livrar dessas coisas, porque para mim é lembrança, né? São lembranças da minha casa em São Paulo, lembranças de pessoas que não estão mais aqui entre nós. Então, eu sou muito apegada, eu não consigo me livrar, né? Então, esse aqui foi um presente da minha tia, que infelizmente não está mais aqui, e ela também era minha madrinha, e 30 anos, mas tá aqui, novinho, dá pra usar, continuar usando, ele não está estragado, ele não está, vê ele, tudo assim, olha embaixo como está, você fala costura, tem nada estragado, gente, nada, é um tecido super levinho, assim, para verão, é coisa maravilhosa, e eu amo esse pijama, amo de paixão, entendeu? Amo, amo, tem um shortinho dele, amo de paixão, o short deve estar por aqui, não sei aonde, mas tem esse aqui que é como se chama? Hobby de chambre, né? O hobby, tá vendo? Com as patinhas, também tudo novinho. E tem ainda o shorts, que eu não sei onde tá, que deve estar perdido por aqui, tá? Mas eu amo essas coisas aqui e nunca vou conseguir me livrar delas. Vocês também são assim? Vocês têm apego a certas coisas que lembram família, pessoas que não estão mais presentes, de amiga, de parentes, não importa, né? Eu sou muito, muito apegada a essas coisas. Então, como é que foi que eu organizei? Aqui atrás eu coloquei todos os pijamas que são de frio, ou então pijamas do meu marido, né? Então, deixei atrás, são aqueles que ocupam mais espaço e que a gente só vai usar agora no inverno. E aqui na frente eu deixei algumas calças, algumas coisas de inverno, esses daqui que são mais pesados. E camiseta, coelho mais verão, né? Mais levinho. E aqui também, tá? Coisas que eu amo, que ninguém pode tocar, que são presentes da minha família e que eu tenho muito carinho, né? Que tá há mais de 30 anos comigo, né? Então, chegando no verão, eu lavo, eu coloco tudo em ordem, deixo sempre limpinho. E então, coisas que eu vou usar mais pro frio. Porque geralmente no calor eu não consigo dormir toda emperequetada, cheia com camisola. Eu gosto de dormir de camiseta larga, entendeu? E ou de alcinha, nada que me esquente, porque eu morro de calor, né? E o calor daqui é insuportável porque é muito úmido, então tem que ser coisas bem leves, né? Então aqui tá bem organizado, aqui, porque aqui quase eu não mexo, né? Então aqui tá, ó, super legal, super bacana. A gente já sente a diferença, né? Quando tem organização, parece que você consegue respirar melhor no ambiente, né? Mas a bagunça ainda não terminou, porque tem muita coisa para fazer ainda. Aqui é uma das partes mais críticas, porque tem coisa aqui que eu não sei nem por que tá aqui. Entendeu? Então tem toalha de praia, coisa que eu levo para academia, toalha que eu uso para academia, para colocar em cima do tapetinho, para colocar assim onde eu sento nos aparelhos, né? Então, por questão de higiene, então estão aqui, né? E tem coisa que eu não sei nem por que tá aqui. Como eu falei para vocês, tá aquela desorganização. Eu vou tentar organizar mais ou menos essas bolsas, que é coisa que eu levo quando eu vou pra praia ou pra piscina. Então, essa zona aqui é zona praia, piscina, academia. E lá em cima, o último, são algumas roupas de lã que eu tô querendo dar, né? Porque ninguém usa mais, meu marido não usa, eu não uso, é muito pesado, não serve mais nele, não serve em mim. Então eu tô pensando em dar. Eu vou só deixar ela assim, tudo bem dobradinho, né? Pra ficar em ordem. E depois eu vou decidir o que que eu vou fazer, né? Então eu vou organizar aqui agora, que são as toalhas de praia e piscina. Gente, pensa numa bagunça. Pensou? Então, é isso que eu tô vendo aqui. Mas assim, não é bagunça de bagunça, não. Tem até uma certa ordem, não tá sujo, né? Tem bolsa aqui que eu nem sabia que tava aqui, que eu nem lembrava mais, entendeu? Como eu falei, assim, toalhas, coisas que eu levo pra academia, coisas pra praia, pra piscina. Tem coisa aqui que eu não sei o que é, acho que deve ser cortina, que eu não uso mais, entendeu? Que eu vou tentar cortar. Então, tá vendo? Tudo coisa de praia, piscina, academia, coisa velha. Coisa velha. Eu não sei porque que tá aqui. Toalhas e mais toalhas. Isso aqui deve ser uma
Esse aqui é é uma cortina que minha vizinha me deu, que tá em ordem, tá limpa. Eu deixei dentro desse saquinho azul, que é para ela não ficar amarelada, mas que ela não me serve e eu tenho que lembrar de levar para ela pro Brasil quando eu for para lá. Eu vou dar para minha mãe, né? E depois aqui o resto são bolsas, né? Bolsas de praia, de piscina, coisa assim. Então aqui não é que tem muita desorganização não, até que está bem organizado. É só ajeitar mais ou menos as coisas, né? Vendo, como eu falei, aqui é o setor piscina, praia, bolsas, coisas que eu vou, academia. Então aqui tá bem em ordem, sabe? Aqui tá organizado, é só ajeitar aqui e ali, coisas, bolsas, coisas que eu levo dentro da bolsa, coisas assim, né? Coisas assim, coisas pra praia, que é térmica, coisas desse tipo, né? E às vezes tem coisa que eu procuro e não acho, então aqui. Tá vendo como a organização é tudo? Porque é coisa desorganizada, depois a gente não acha, a gente sabe que tem, mas não sabe onde que tá, né? Então aqui tá mais ou menos assim, bem aqui tá bem organizado, tá tudo em ordem, tá tudo limpo, né? Tudo fácil de achar. Então aqui é departamento praia, piscina e academia. E aqui em cima eu já aproveitei e já limpei e arrumei também aqui as blusas de lã. Desculpa se tá fazendo sombra, mas tá muito alto e a lâmpada não vai chegar até aqui, né? E não tem sol lá fora, então me desculpem se a imagem não tá muito clara. Está tendo sombras. Então aqui é coisas de lã que eu não uso mais, meu marido não usa mais. Depois com o tempo eu vou ver aqui o que eu vou fazer com essas roupas, né? Então, vamos dizer que 90% do armário já está em ordem. Tá vendo que lindo? Tá bem bacana, né? Já tá bem organizadinho. Não tá a perfeição, mas tá muito perto. Agora eu vou tentar fazer a última parte, que é aquela mais complicada. Dá só uma olhada. Essa aqui é minha escadinha de madeira que meu marido mandou fazer pra mim, a minha fiel escudeira. Quando eu tenho que subir, assim, subir, pegar coisas no alto, né? Então ela abre e fecha, é de madeira. E a parte mais crítica é essa daqui, onde estão as cobertas, edredom e travesseiros. E eu realmente não sei o que fazer com essa parte aqui. Realmente eu não sei, porque eu não tenho outro lugar aonde colocar, né? Então eu vou ter que fazer entrar de qualquer jeito, né? Dobrar de algum modo e que fique tudo mais ou menos em ordem, né? Depois eu vou levar as coisas que eu usei nesse inverno, eu vou levar na lavanderia e vou lavar na lavanderia, né? Porque não dá para colocar na máquina de lavar, porque senão estraga a minha máquina de lavar, né? Porque é um pouco pesada. Então eu levo na lavanderia, ali eu já lavo, já seco e já coloco tudo em ordem já pro inverno, né? Então, mas a maioria das coisas que estão aqui estão limpas, porque eu não usei esse inverno. Então tá tudo guardado dentro de saquinhos, então tá tudo limpinho, né? É só desorganizado mesmo, porque tira uma coisa, tira outra, tira um cobertor, tira dois cobertores, tira três cobertores. Então, vira essa baderna aqui. Mas, vamos lá, vamos organizar aqui, vamos lá, que é o último, é a última parte. Bem, daquilo que eu vi aqui, né? Então aqui tá bem... As coisas estão dobradas, né? Então é só, assim, eu vou jogando aqui, vou lavando, dobrando, jogando, e depois vira essa confusão, né? Tem coisa nova ainda, coisa que eu uso quando eu pinto cabelo, tá vendo? Tem coisa nova aqui que eu não abri ainda, tá vendo? Cobertor que meu marido comprou, que aproveitou a liquidação. Então, é isso que eu tenho que organizar aqui, né? Não deixar essa baderninha aqui. Que são coisas que são muito volumosas, né? Então, quando a gente não tem muito espaço, fica meio complicado, né? Fica meio complicado. Então, aqui é onde eu guardo as toalhas que eu uso pra pintar o cabelo, né? Coisas que eu uso pra pintar o cabelo. Então, eu guardo aqui dentro. Ou às vezes alguma toalha de academia, alguma coisa assim que eu não uso mais. Então, eu coloco aqui. E meu problema é realmente o espaço, né? Porque travesseiro ocupa muito espaço e eu não consigo, esse aqui é muito grande, e eu não consigo empurrá-las mais pro fundo. Então eu não tô conseguindo fechar a porta do armário. Mas vamos ver o que eu vou conseguir arrumar aqui dessa vez.
Bem, isso foi mais ou menos o que eu consegui aqui organizar, né? Porque ainda faltam duas cobertas que eu ainda estou usando, porque ainda tá fazendo frio, a gente está dormindo com duas cobertas de noite. Então, quando esquentar, né, eu vou lavá-las e depois eu vou dobrar e vou colocar aqui. Então, ainda tem espaço para as duas cobertas. O que eu consegui ajeitar foi mais ou menos isso. Agora, pelo menos, a porta do meu armário fecha, porque antes não estava fechando. Então, eu deixei tudo mais ou menos como estava, né? Tudo mais ou menos que já tá dentro dos saquinhos, tudo limpinho, como eu falei. E então manca só, falta só as cobertas, né, que eu tô usando ainda. E tá em ordem, tá em ordem. Tá dando para ver onde estão as coisas. Quando eu abro a porta, eu não tenho vontade de desmaiar de nervoso. Então tá aí, gente. Vamos ver aí. Então vamos lá ver o resultado final. Será que ficou legal? Vamos ver como é que ficou? Vocês acharam? Tá em ordem, né? Gostaram? Vocês têm alguma dica para me dar? Alguma sugestão? Gostaram da minha organização? Agora sim, tá tudo fácil, tudo em ordem. A gente bate o olho e já sabe onde estão as coisas, porque antes eu não sabia onde estava nada, parecia um buraco negro, sem fundo, onde a gente não encontrava nada, as coisas se perdiam lá dentro, né? Mas agora tá como eu gosto, entendeu? Não tá ainda 100%, mas tá 90%, né? Porque eu sou realmente, como eu falei, muito exigente com essas coisas de organização. Eu gosto de tudo realmente, né? Bem dobradinho, bem certinho, né? Sou chata mesmo para essas coisas, tá? Então, você gostou da minha organização? Tem alguma dica para me dar? Entendeu? Coisas de limpeza, o que vocês fazem, como vocês organizam o armário de vocês? O que vocês fazem para limpar dentro do armário? Como eu disse, eu falei no início, eu uso água com vinagre de álcool para limpar, né? Então, já passei em tudo quanto é lugar, agora eu deixo um pouquinho aberto, né? Para dar uma ventilada dentro, né? Porque eu limpei, para dar uma ventilada. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo sirva de inspiração, tá? Para vocês, para quem gosta de organizar, para quem tá com preguiça aí de fazer as coisas. Gente, pega uma tarde aí, né? E bota em ordem, que a gente botando em ordem o armário, a gente bota em ordem a nossa vida também, tá? Porque as coisas estão mais ou menos interligadas. Então, muito obrigada para quem me seguiu até aqui. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!